Em Guarapuava, cidade do Paraná, criminosos fortemente armados promoveram uma verdadeira noite de terror. Preços dos combustíveis sobem e puxam o índice geral de preços em abril. E você vai ver também. Sarampo volta a assustar o Brasil com o registro de 2 novos casos em São Paulo. Com a decisão pelo fim da emergência pela Covid, mais de 2.000 medidas adotadas na pandemia devem ser reanalisadas. E ainda, os destaques do esporte no fim de semana. Problema de ansiedade vem atingindo pessoas do mundo todo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora é 1h01, exatamente pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo. Em Guarapuava, cidade que fica a 250 quilômetros de Curitiba, no Paraná, criminosos fortemente armados promoveram uma verdadeira noite de terror em uma tentativa de assalto a uma transportadora de valores. O repórter Almeida Júnior traz pra gente mais informações. Segundo a polícia, um grupo formado por pelo menos 30 homens armados de fuzis e explosivos invadiu a cidade para assaltar uma empresa de valores. Houve um intenso tiroteio entre a PM e os suspeitos e 3 pessoas acabaram feridas. Segundo a polícia, os bandidos incendiaram 2 caminhões em frente à base da PM da cidade para impedir a saída das viaturas. Os feridos dos tiroteios são 2 policiais militares e um morador. Um batalhão de artilharia do Exército que fica na cidade disponibilizou militares com veículos blindados para ajudar no patrulhamento e tentar capturar os criminosos, que fugiram por estradas rurais na região. O esquadrão antibombas da Polícia Militar do Paraná foi acionado por conta de explosivos que foram deixados pelos assaltantes da empresa de valores. O Ministério da Justiça informou que já enviou reforços das polícias rodoviária e federal para ajudar no patrulhamento e investigação. Já a PM do Paraná disse que, apesar da violência, nada foi levado pelos bandidos na empresa de valores. Muito obrigada pelas informações. Agora falamos de economia. Os preços dos combustíveis subiram e puxaram o índice geral de preços em abril. O indicador aponta a variação dos preços do produtor, consumidor e também na construção civil. Os preços dos combustíveis aceleraram e a alta do Índice Geral de Preços, o IGP-10, disparou a 2,48% em abril, depois de registrar alta de 1,18% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os dados chamam a atenção para os níveis elevados de disseminação das pressões inflacionárias. O IGP-10 é calculado com base nos preços ao produtor, ao consumidor e à construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência, no caso entre março e abril. O dado divulgado ficou acima da expectativa do mercado, de alta de 2,20%, e levou o índice a acumular avanço de 15,65% em 12 meses. Em abril, o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, acelerou a alta a 2,81%. A principal contribuição para esse movimento partiu da gasolina, que disparou 7,62% no período. Os preços domésticos dos combustíveis aumentaram desde o início na guerra da Ucrânia, na esteira dos ganhos nas cotações do petróleo no mercado internacional. E o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, subiu 1,17% no período. E uma boa notícia para o seu bolso. A partir desta quarta-feira começa o saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os primeiros a receber o benefício são os nascidos em janeiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais vão ser liberados para cerca de 42 milhões de trabalhadores, que têm direito ao saque. Em geral, o dinheiro da conta do Fundo de Garantia do Trabalhador só pode ser sacado em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. Mas no mês passado, o governo federal publicou medida provisória liberando o saque extraordinário do FGTS. As consultas foram abertas aos trabalhadores no começo de abril, para saber quem tem direito ao benefício, além de levantar os valores e datas para receber o dinheiro. O pagamento vai ser até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador. Mas a retirada do valor será possível até o dia 15 de dezembro.
Se o titular possui mais de uma conta do FGTS, o saque será feito primeiro nas contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo. O saque é facultativo e, caso o trabalhador não tenha interesse, pode indicar que não deseja fazer a retirada do crédito. E se o valor for para a conta poupança social digital do trabalhador e essa conta não for movimentada até 15 de dezembro, os recursos devem retornar à conta do FGTS, devidamente corrigidos. Agora, falando de saúde, uma informação bem preocupante: o sarampo volta a assustar o Brasil com o registro de 2 novos casos aqui em São Paulo. Uma pessoa doente pode transmitir a doença para até 18 indivíduos não imunizados. A confirmação de 2 casos de sarampo em São Paulo, um deles na capital e o outro no litoral sul do estado, trouxe de volta uma preocupação sobre um surto da doença, que ficou adormecida na pandemia do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 18 mil casos confirmados da doença e 15 mortes no Brasil. Com isso, o país perdeu o certificado de erradicação da doença, concedido em 2016 pela Organização Pan-Americana de Saúde. A única forma de combater a doença é por meio da vacinação. No ano passado, menos da metade da população tinha as 2 doses do imunizante contra o sarampo, enquanto o número considerado ideal é 90% da população. A preocupação no cenário de baixa vacinação acontece devido à alta taxa de transmissibilidade da doença, já que cada caso confirmado pode transmitir a infecção para até 18 pessoas. O Ministério da Saúde disponibiliza nos postos de saúde os imunizantes para pessoas de até 59 anos, mas não há limite de idade para receber a vacina. A campanha de vacinação contra o sarampo começou no dia 3 de abril e até agora o número de doses aplicadas não chegou a 400 mil. A expectativa é que cerca de 19 milhões de brasileiros estejam aptos a receber o imunizante. E olha só, os casos de dengue também voltaram a crescer e a preocupar o setor da saúde aqui no Brasil. Nos primeiros 3 meses do ano, os diagnósticos confirmados aumentaram mais de 70%. O Brasil vive um novo ciclo de aumento da transmissão da dengue nesses primeiros meses do ano. O número de casos aumentou 72% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. A primeira manifestação da doença é a febre alta, seguida de dor de cabeça ou nos olhos, cansaço ou dores musculares e ósseas, falta de apetite, náuseas, tonteiras, vômitos e erupções na pele. Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a principal proteção contra a dengue está justamente na prevenção, com medidas que evitam a proliferação do inseto, como não deixar objetos e vasos de plantas com pratinhos que podem reter a água da chuva e facilitar a proliferação do mosquito. O mesmo mosquito também é responsável pela propagação da chikungunya e do Zika vírus. No Brasil, uma vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e está em fase de testes. Também há uma vacina aprovada no país, fabricada por um laboratório estrangeiro, mas que não é distribuída pelo Sistema Único de Saúde. E agora vamos falar de coronavírus. Com a decisão pelo fim da emergência pela Covid, anunciado pelo governo federal, mais de 2.000 medidas adotadas na pandemia devem ser reanalisadas. Algumas regras devem cair, outras vão ser readaptadas ou até virar permanentes. Mais de 2.000 atos administrativos podem ser revogados, adaptados ou se tornarem fixos no ambiente de trabalho e na rotina de viagens, com o fim do estado de emergência da pandemia determinado pelo governo no Brasil. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar
todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Segundo o ministro da Saúde, nenhuma medida vai cair imediatamente. Um prazo de 30 a 90 dias deve ser estipulado para as mudanças. Questões como as compras de insumos médicos sem licitação, restrição da exportação de materiais e autorização do uso da telemedicina são algumas das questões que devem ser colocadas sob análise. E é necessário que haja uma transição para que não tenhamos prejuízos na assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida. Nenhuma, absolutamente nenhuma, até porque todas elas foram instituídas pelo governo federal por intermédio do Ministério da Saúde. A Covid-19 continua a infectar e a fazer vítimas, mas em níveis muito menores do que nos últimos 2 anos, o que viabilizou a decisão. Somente a Organização Mundial de Saúde pode definir se o mundo ainda passa por uma pandemia. Mas países em separado podem declarar a situação de saúde de acordo com as suas realidades locais. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 424 milhões, 58 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,87% da população, enquanto 76,22% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 39,71% dos brasileiros. Quase 55% da população, com idades entre 5 e 11 anos, foram parcialmente imunizadas contra a Covid. A Pfizer e a BioNTech planejam solicitar autorização para uso emergencial da terceira dose da vacina contra a Covid para as crianças nessa faixa etária. E a China anunciou as 3 primeiras mortes por complicações da Covid, desde que Xangai iniciou os confinamentos que causaram irritações e protestos na população. As vítimas da doença foram 2 mulheres de 89 e 91 anos e um homem de 91. Os 3 tinham comorbidades, como problemas cardíacos, pressão alta e diabetes. A maior cidade da China, com 25 milhões de habitantes, enfrenta o confinamento desde março, com o surto mais grave de Covid-19 desde o início da pandemia. Xangai registrou nesta segunda-feira mais de 22 mil novos casos locais, entre eles mais de 2.400 sintomáticos, de acordo com a Comissão Municipal de Saúde. O nível de contágios é relativamente reduzido em comparação com outros surtos da doença no mundo, mas reflete uma tendência das últimas semanas, com dezenas de milhares de novos casos por dia, a maioria assintomáticos. As autoridades insistem em manter a política de tolerância zero com o vírus, o que inclui restrições de deslocamentos e o isolamento de pessoas infectadas, mesmo as que não apresentam sintomas. Os moradores da cidade, uma das mais ricas e cosmopolitas da China, criticam as restrições pela falta de alimento, as condições inadequadas nos centros de quarentena e a aplicação drástica das medidas. E olha só, a Índia criticou hoje duramente um estudo da Organização Mundial da Saúde que será publicado em breve. Ele aponta que o coronavírus matou 4 milhões de pessoas em todo o país. E veja a seguir o que foi destaque no esporte no fim de semana. E ainda, problema de ansiedade, um mal que vem atingindo pessoas no mundo todo. Em instantes, até já! Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h18. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia de destaques do esporte, não é, Paty? Isso mesmo, Dani. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem o CR7, não conhecem? É o Cristiano Ronaldo? Conhecido no mundo inteiro. Sim, mas não é esse CR7 que eu tô falando. Eu trago uma notícia bombástica para começar essa minha participação. Ele vai disputar o Campeonato Brasileiro, isso mesmo. Você pensou que era o Cristiano Ronaldo, né? Mas quem tá de volta ao Brasileirão na Série D para vestir a camisa do Náutico de Roraima
É o folclórico atacante Caça-Rato, de 35 anos. Ele é um dos personagens mais emblemáticos do futebol brasileiro, principalmente Pernambuco, e está de volta aos gramados. O herói do acesso do Santa Cruz à Série B em 2013 é autor de um dos gols do Cobra Coral na final da Série C do mesmo ano. Ele voltou a jogar no ano passado, no segundo semestre, pelo Ferroviário de Pernambuco, na Série B do campeonato de lá. E o Caça-Rato confirmou o acerto com o novo clube lá de Roraima pelas redes sociais. Ele está muito feliz com esse desafio e vai voltar aos gramados. Depois da saída dele do Santa Cruz, ele jogou entre 2011 e 2014 lá em Pernambuco, o Caça-Rato vestiu as camisas do Remo, do Guarani, do Tupi de Minas Gerais, clubes do interior baiano, e também jogou em divisões inferiores do futebol pernambucano. Eu me despeço por hoje e faço um convite a você. Todo sábado, meio-dia, na tela da HIT, a gente volta aqui com mais informações do esporte, um boletim super especial para você. Grande abraço e sigam aí Patrícia e Daniela. Muito obrigada, Léo. Tá dado o recado e até a próxima semana. Obrigada, Léo. Até semana que vem. E agora falamos do conflito no leste europeu. Pelo menos 7 pessoas morreram e 11 ficaram feridas nesta segunda-feira em ataques russos com mísseis na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia. As autoridades denunciaram que alvos civis foram atingidos. Há pelo menos uma criança entre as vítimas. A partir de agora, os escombros estão sendo removidos. Provavelmente esses números não são definitivos. Em relação à oficina de automóveis, este é um ataque absolutamente bárbaro a um alvo civil. As pessoas vinham trabalhar de manhã. O governador informou que os bombardeios atingiram infraestruturas militares e um depósito de pneus, causando incêndios. Colunas de fumaça eram observadas atrás de edifícios residenciais. No Twitter, um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky afirmou que foram 5 ataques potentes com mísseis de uma só vez contra a infraestrutura civil da cidade. Lviv fica longe da linha de frente e, assim como o oeste da Ucrânia, sofreu poucos ataques desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Mesmo assim, houve registros de várias vítimas. Perto da fronteira com a Polônia, Lviv virou um refúgio para os deslocados e no início da guerra abrigou várias embaixadas de países ocidentais que transferiram as atividades de Kiev. E antes de encerrar, vamos falar rapidinho sobre problemas de ansiedade, um mal que vem atingindo muitas pessoas no mundo todo. Mas será que você sabe diferenciar essa crise de outras doenças psicológicas? Vamos conferir na reportagem. O mundo está cada dia mais conectado. A internet rompeu barreiras e hoje pessoas de vários países podem se comunicar por uma simples tela de celular, usando as redes sociais. Mas toda essa modernidade também trouxe um efeito colateral. Essas mesmas redes sociais que unem as pessoas também criaram certos padrões. Tudo tem que ser perfeito. Então você já é cobrado no meio, quando é assim, quando eu falo que é ao vivo, assim, na carne e osso ali, você já é cobrado. Quando entra no mundo virtual, você é mais cobrado ainda, porque tem aquela imagem da perfeição. Então eu estou sempre bonita, bem vestida, com a pele linda, porque eu posto Photoshop em tudo. Tantas cobranças por essa perfeição trouxeram a ansiedade, um mal que está atingindo crianças e adolescentes. E os sintomas são confundidos com outros problemas psicológicos. Principalmente com crianças, eles mesmos fazerem um diagnóstico de não, meu filho tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque como ele está muito agitado e ele tem aquela série de pensamentos na cabeça dele, que é pela ansiedade, eles acham, não, meu filho é hiperativo, e não é. Entre outros sintomas, a pessoa ansiosa sofre de preocupação excessiva e a de perigo iminente. E se não for tratada, pode se transformar em um surto. E um dos casos que chamou a atenção do país aconteceu em uma escola em Pernambuco. 26 alunos precisaram de atendimento de emergência por conta de uma crise de ansiedade que atacou os adolescentes em um verdadeiro efeito dominó. O mundo da fantasia, como você bem disse, traz essa semântica e formata uma cultura irreal, uma cultura fantasiosa. Então as pessoas acreditam ser o que elas não são, mas elas colocaram na cabeça que são. O narcisismo vem aumentando, transtornos narcisistas vem aumentando, não tem regulador, não tem aquele limite
você está por trás de uma tela, e aí você publica algo que chamou a atenção de 3 pessoas, você acredita que está abafando. Para a especialista, uma das armas para combater o problema é tentar se desvincular desses padrões. Eles são muito cobrados por tudo, são cobrados em casa, então, de serem os melhores alunos. Então, às vezes vão fazer esporte como lazer, mas acabam sendo cobrados para jogar o melhor futebol, o melhor vôlei, o melhor tênis. Então, é sempre cobrado para ser o melhor em tudo. E, às vezes, não é preciso ser o melhor. Às vezes, você fazer bem feito aquilo que você faz, está ótimo. Essa edição fica por aqui, mantenha a calma. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa segunda-feira para você e até amanhã.